O canal Filosofels hoje traz um tema muito importante e ao mesmo tempo desafiador, seja para mim como também para você. Irá abordar sobre o mito da caverna de Platão. O mito da caverna inicia-se com a fala de Sócrates, conversando com seu amigo Glauco. Ele diz: Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza, relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma estrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se, nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si, por cima das quais exibem as suas maravilhas. Glauco se manifesta dizendo: Estou vendo. Sócrates retoma novamente a fala. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que os transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e de toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Glauco responde: Um quadro estranho, e estranhos prisioneiros. Sócrates: Assemelham-se a nós. E para começar, achas que numa tal condição eles têm alguma vez visto de si mesmo e de seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? Glauco responde: Como se não obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? Sócrates: E com as coisas que desfilam, não se passam mesmo? Glauco: Sem dúvida. Sócrates novamente: Portanto, se pudesse se comunicar uns com os outros, não achas que tomaria por objetos reais as sombras que veriam? Glauco: É bem possível. Sócrates novamente: E se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse? Não julgaria ouvir a sombra que passasse diante deles? Glauco responde: Sim, por Zeus. Sócrates: Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão à sombra dos objetos fabricados? Glauco novamente: Assim terá de ser. Sócrates: Considera agora o que lhes acontecerá. Naturalmente, se forem libertos das suas cadeias e curados da sua ignorância, que se liberte uns desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos esses movimentos, sofrerá. O deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, a obrigar
a força de perguntas, a dizer o que é? Não achas que ficará embaraçado? E que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? Glauco, respondendo, diz: muito mais verdadeiras. Sócrates: e se o forçarem a fixar a luz? Os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista para voltar às coisas, que podem fitar e não acreditar que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe mostram? Glauco, com toda a certeza. Sócrates, novamente, terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras. Em seguida, as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá enfrentar a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu do que durante o dia, o sol e sua luz. Glauco, sem dúvida. Sócrates, depois disso, poderá concluir a respeito do sol, que ele é que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com seus companheiros na caverna. Glauco, novamente, é evidente que chegará a essa conclusão. Sócrates, ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa, e daqueles que foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Glauco, sim, com certeza, Sócrates. Sócrates, e se então distribuísse honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se apercebesse com o olhar mais vivo da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ou verem juntas, e que por isso eram mais hábil em adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que entre os prisioneiros são venerados e poderosos? Ou então, como o herói de Homero, não preferirá 1000 vezes ser um simples lavrador e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Glauco, sou de tua opinião. Preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira. Sócrates, imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Glauco, por certo que sim. Sócrates, e se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertam de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda a sua vista confusa, e antes que seus olhos tentam recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo. Não fará que os outros se riam à sua custa e digam que tudo ido lá acima voltou a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá. E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Glauco, sem nenhuma dúvida. Sócrates, agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão, na caverna, e a luz do fogo que a ilumina como a força do sol. Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus objetos,
se a considerares como a ascensão da alma para a mansão inteligível. Não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la. Só Deus sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta. No mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser apreendida, e com dificuldade. Mas não se pode aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz. No mundo inteligível, ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência. E é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Glauco, finalizando, diz: concordo com a tua opinião, até onde posso compreendê-la. Ao longo da alegoria, alguns elementos se ressaltam, como os prisioneiros, a caverna, sombras e ecos, o sair da caverna e a luz do sol. Vejamos seus respectivos significados. Os prisioneiros da caverna somos nós mesmos, os cidadãos comuns. A caverna é o nosso corpo que, segundo Platão, seria fonte de engano e dúvida, pois ele nos ilude na forma como aprendemos as aparências das coisas, nos fazendo acreditar que essas coisas são as próprias coisas. Sombras e ecos significam que os prisioneiros veem e os ecos que eles escutam são as opiniões e preconceitos que trazemos do senso comum e da vida costumeira. Eles são, segundo Platão, conhecimentos errados que adquirimos através dos sentidos de nosso corpo e da vida cotidiana. O sair da caverna significa a libertação do prisioneiro e a sua fuga da caverna simboliza a busca pelo conhecimento verdadeiro. Já a luz do sol, no exterior da caverna, simboliza o conhecimento verdadeiro, a razão e a filosofia. Quando os prisioneiros saem da caverna, ele sente-se perturbado pela luz intensa, elemento natural que ele nunca havia vivenciado. No início, há uma dificuldade de aceitação dessa luz pelas retinas, até que ele adapta e percebe toda a realidade exterior. Metaforicamente, isso simboliza a zona de conforto que as sombras e a caverna representam, pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante. Sair da ignorância significa sair da zona de conforto. Enquanto a filosofia da vida, em que caverna você se encontra? Ou ainda, tu és um prisioneiro? Quais são as sombras, os ecos, a luz que chega até você? Você consegue distingui-las? O que são verdadeiras? O que são transitórias? Ou ainda, aquelas que te ajudam a ser luz neste mundo? Dentro desta pedagogia de Platão, que para nós também, pedagogicamente, podemos assim trazer para a nossa realidade de vida alguns elementos deste relato. Os prisioneiros que ali estavam acorrentados, em que a realidade em que eles viviam a tinham como verdadeiras, embora sendo apenas sombras, ruídos. Embora que você esteja nesta situação sombria, até mesmo ilusórias, você precisa escalar esta caverna. Você precisa adquirir o conhecimento verdadeiro, fazer uso da sua razão. Para adquirir o conhecimento, não é simplesmente receber tudo aquilo que vem
até nós de forma informativa, mas deve-se ter critério. Deve usar assim a razão de maneira sistemática. Usar esta faculdade que nós temos, que é a razão, para diante das sombras, para diante dos ecos, das vozes em que este mundo nos cercam e que, por sua vez, são fake news, nem sempre são verdades, termos a maturidade de pensar antes de concebê-las como verdade. Precisamos escalar esta caverna da ignorância. Precisamos ver a luz como ela é. Dentro da perspectiva cristã, esta luz é Jesus Cristo. É nele em que você encontra o verdadeiro sentido da sua existência. Sem sombra de dúvidas, você precisa fazer esta escalada. Como também, ao descobrir a verdade, retornar para clarear aqueles que se encontram na escuridão e nas trevas da ignorância. Você é capaz. Faça deste relato uma filosofia da vida. Reflita sobre ele. Você se considera um prisioneiro? Em que caverna existencial você se encontra? Você já fez esta escalada, dessa transição do não perguntar para o porquê de todas as coisas? Ajude também as pessoas a terem uma visão crítica da realidade, das realidades que chegam até elas, para que com prudência possam fazer seleção, de fato, aquilo que lhe ajuda a crescer, a buscar uma vida de santidade. Mas o que a filosofia tem a ver com esta dimensão cristã? A fé e a razão são duas asas, uma que equilibra a outra. Precisamos dar voos certeiros, coerentes e, por sua vez, corajosos. Voos corajosos para sairmos desta sombra que é a ignorância. E dentro da perspectiva cristã também, o próprio pecado, que é a maior sombra que afeta a humanidade.